Outra pergunta que eu quero abordar aqui é uma pergunta que não quer se calar. Onde você estava antes de estar neste corpo? Ora vista, o corpo é findo, né? Mas a alma é eterna. Vamos transcorrer sobre isso. Entraremos também pelo ponto da escatologia e da história. E nesses pontos eu quero falar um pouco dentro do livro mais temido pelas pessoas, que na verdade é um dos livros que, para mim, é o mais lindo e mais fácil de compreender, que é Apocalipse. Nós vamos entrar sobre o tema As 7 eras da igreja. Quando começou a primeira era, quando terminou, quando começou a segunda, quando terminou, quem foi o seu real mensageiro dentro da história, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era, que é a nossa era, a era Laodiceia. Quero falar também sobre os 7 selos de Apocalipse. Tem muita gente aí falando tanta, mas tanta asneira, que eu me vi obrigado a pegar o contexto bíblico e o contexto da história secular e unir os dois e trazer aqui um esclarecimento definitivo sobre o assunto. Quais dos 7 selos já foram abertos, quais irão ser abertos, quando irão ser abertos, quais são os sinais, claro, não sabemos o quanto assim, definitivamente, mas qual o sinal para você perceber a abertura de cada selo de Apocalipse. E vou falar sobre os 2 livros mais relevantes da Bíblia. Na minha concepção, o livro de Gênesis, que é o livro da criação, é o livro onde nos apresenta o bem e o mal, e o livro de Apocalipse, que é o livro da culminação, que nos apresenta o final do bem e o final do mal. Como será? Você vai aprender também aqui no nosso canal o famoso método alfa de entendimento. Esse método alfa consiste em compreender a Bíblia sem o auxílio de um pastor, sem o auxílio de um padre, sem o auxílio de um orientador. Apenas ouvindo o autor da Bíblia. É muito fácil. Vou citar também aqui algo sobre espírito, alma e corpo. O que são, como são, o que eram e o que serão. Vou falar sobre a Bíblia e o tabagismo, a Bíblia e o alcoolismo, e vou dar mais uma explanação sobre a Bíblia e a homossexualidade. Agora um tema que eu gosto de tratar. Eu vou falar sobre a figura do homem Jesus, a deidade do homem Jesus e quem de fato ele foi, quem de fato ele era antes de ser e quem de fato ele é na atualidade. Sobre a deidade do Criador. Por fim, nós vamos falar sobre a volta de Cristo, o tão alardado arrebatamento pelas igrejas evangélicas. É um assunto polêmico, porém que a Bíblia deixa com clareza e riqueza de detalhe. Vamos falar sobre o juízo final, sobre o período milenar, 70 semanas de Daniel. Vamos falar sobre a origem da religião, desde o Éden até os dias atuais. Vamos falar sobre céu, inferno e paraíso, o que são, qual é a ótica que Deus mostra através do livro sagrado chamado Bíblia. Outro assunto que vamos tratar aqui no canal. Tudo isso são assuntos que vai ir na sequência de enxurrada. Eu estou pretendendo, ontem eu estava pensando, eu acho que eu vou fazer um programa todas as manhãs com um tema desse, a partir de agora. Por que Deus permite o mal e as adversidades? Será Deus mesmo? Será o homem? Será o diabo? E esse ser tão temido, o diabo, você ainda não sabe quem ele é. Você vai saber quem ele é dentro dos nossos estudos com a sua Bíblia na mão, tá bom? Vamos estudar também sobre morte e vida, suas origens, suas lógicas e os conceitos segundo as Escrituras Sagradas, entendam bem. Todo o conteúdo deste canal será segundo as Escrituras Sagradas. Por fim, nós vamos falar sobre 2 tempos,
a que horas nós estamos no relógio do tempo. Afinal, que tempo estamos vivendo? Fim do mundo, falta muito? Fim do mundo, falta pouco? Estamos vivendo o quê? A que horas nós estamos? É um tema que talvez seja o primeiro que eu vou abordar. E vamos também falar sobre calendário gregoriano e calendário régio. Mas, olha, o que é calendário régio? Calendário régio é o calendário prescrito segundo o dia do nascimento de Jesus Cristo e o dia do Calvário. A controvérsia está exatamente nesse grande equívoco que a igreja teve no século IV com o seu surgimento. Eles calcularam de forma extremamente equivocada o ano Domini, o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, estão perdidos no tempo. Por essa razão, os adventistas se perderam em 1844. Por essa razão, o Charlie Russell, testemunho de Jeová, passou raspando, na verdade, mas não acertou. Por essa razão, os mormons acreditam que João Batista veio e batizou Joseph Smith, e enfim, por essa razão, acredita-se que tem corpo de papa perfeito ainda, enterrado em caixão. Tudo isso aí vocês vão entender aqui no nosso canal. E depois você deixa aí os seus comentários, e não esqueça de assinar as nossas notificações, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e peça a pessoas que façam o mesmo, se inscrevam e assinalem as notificações, tá bom?